Eu só vou fazer, a pedido da minha amiga, subsecretária Sandra Shirley, vou fazer um pedido, porque ela diz que metade das pessoas que me conhecem me chama de Marielle, e outra metade me chama de Meirielle, que é a pronúncia correta. Só que eu não corrijo ninguém. Toda gente chama de Mari, de Meire, de Me, tudo que chama eu falo, eu respondo. E aí ela falou, Meire, você precisa corrigir, porque senão as pessoas nunca sabem como se te chamam direito. Então, olha, gente, meu nome é Meirielle, escreve Mari, por essas coisas de família, sabe? Né? Quem assistiu aquele seriado Os Watsons, não sei se você conhece, Silvana Galindo, né? Que terminava aquele Boa Noite, Meirielle, no cartório disseram que Meirielle se escrevia assim, né? E aí ficou. Então, eu falo com a mamãe que esse nome me traz muita confusão, mas eu gosto dele, viu? Então, fiquem à vontade. Eu estou corrigindo a pedido da a minha amiga Sandra, mas se vocês me chamarem de Mari, eu vou atender também, tá? E vai ser só essa correção de agora, não vou corrigir mais não, tá? Perfeito. Então, tá. Bom, para quem, né, para aqueles que não me conhecem, porque eu estou vendo muitos rostos conhecidos, né? Estou vendo Silvana, Clarice, Carlinhos Carda, Vika Soraya, que é minha colega de graduação está aí também, Gabriela Gilles, que a gente também estudou junto. Tem um monte de alguns que eu não estou reconhecendo, mas daqui a pouco a gente vai se reconhecendo no caminho, assim. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada. Eu me senti assim bastante lisonjeada pelo convite da Prefeitura de Vitória, que eu tenho um carinho especial, primeiro porque eu sou capixaba da Gema, nascida ali na Promatre, né? Vivi minha primeira infância toda em Vitória, ali em Santa Marta, então eu tenho muitos familiares que ainda moram ali, então tenho uma referência de família, né, aqui em Vitória, e praticamente, assim, eu diria que 80% da minha vida profissional e 100% da minha vida estudantil também foi aqui em Vitória. Para quem não lembra, acho que é a Clarice Imperial que vai lembrar disso. Eu fui estagiária da abordagem social, aí, abordagem de rua de crianças e adolescentes, né? Na época de estudante, então tive o prazer de ser estagiária e participar de algumas ações, depois disso, como rede socioassistencial, né? Pela ADRA, em especial, né? Nos projetos de população em situação de rua, de média e alta complexidade, e no finalzinho, antes de sair também na parceria, né, na execução dos CRAS, da Proteção Social Básica também. Então, eu tive, assim, a honra de dizer que todo o meu começo profissional, né, foi aí, nessa interação com o município. Eu lembro, Clarice, de você lá no comecinho, começando a fazer a questão do CIGAF, indo nos serviços, pedindo para a gente preencher um monte de formulário, você lembra disso? Porque o CIGAF estava nascendo, ele precisava ter dado, então eu tenho essas. Lembro da gente fazendo a adequação dos serviços de população de rua para o SUAS, que a PNS tinha saído em 2004, os serviços ainda estavam com aquela lógica antiga, a luta que foi, né? Quem estava aqui na época. A Anabel não está mais aqui, mas a Anabel, Juderlândia, acompanharam muito esse processo, que foi uma luta, né? Para a gente poder fazer esse processo de transição para dentro dos parâmetros e diretrizes do SUAS. Então, eu falo que a minha história se confunde um pouco, né? Minha cidade natal. Então, assim, eu até brinquei aqui que a gente, enquanto Estado, a gente está sempre viajando, está sempre fazendo apoio técnico em reuniões. Eu falei assim, mas deu um calorzinho no coração diferente falar em Vitória, sabe? Eu falei, então, assim, olha, as meninas até riram, que falam que eu sou sempre calma para falar em público, você me chamar, eu falo, mas não tem problema com isso. Mas eu falei, não, mas Vitória deu um calorzinho, assim, no coração, né, especial, pela referência que eu tenho, tanto com as pessoas, com os amigos, né, mas também por ser, né, esse lugar que a gente se sente meio com um cheirinho de casa, né. Então, assim, eu quero agradecer, em termos de trabalho, eu sou assistente social, eu sou especialista em gestão de políticas sociais públicas e privadas pela Faculdade Salesiana, lá na primeirinha turma, ainda lá atrás. Né? Sou membro aqui da CIB, do CEAS, faço parte também da Câmara Técnica do FUNCEAS, que é um grupo de técnicos que discutem os assuntos que vão para a CIT, né, preliminarmente. E estou aqui para a gente fazer essa conversa de troca e de aprendizado mútuo, viu? Então é isso. Aguardando aí você dar o sinal, viu, Silvana? E eu queria só, antes de mais nada, fazer um pedido, Silvana, que o mês de agosto foi um mês muito intenso, né? E eu realmente hoje eu consegui fazer a proeza de marcar 2 compromissos para o mesmo dia, para o mesmo horário.
Então, a gente vai dar um apoio técnico sobre cofinanciamento estadual para os municípios da microrregião central serrana. Minha equipe está tocando, mas eu precisaria, após a palestra e o debate, infelizmente, né, precisaria me ausentar. Aí eu já conversei com a Érica, com a Roberta. Isso, a gente já está sabendo disso, já estamos cientes. Infelizmente, a gente vai ter você metade do tempo, mas já está valendo, já ganhamos com isso, né? Então, Meire, pode tocar, você tem 50 minutos de fala e o tempo é seu. Aí, às 14h05, a gente encerra, mas eu te dou um sinal uns 5 minutos antes, tá ok? Tá bom. Então, assim, antes Outra coisa, você vai apresentar os seus slides? Vou sim. Eu sou meio rebelde, eu quero dizer para vocês que eu sou um pouco rebelde para seguir os slides que eu mesma faço, mas aí, necessário, a gente vai um pouquinho para frente e volta um pouquinho para trás, que eu sou meio rebelde para seguir até os meus planejamentos de capacitação. Antes da gente começar, eu só queria ter uma noção, assim, de quem são as pessoas que estão no grupo com a gente hoje, né? Se vocês puderem abrir a câmera, levantar a mão ou escrever no chat também. Eu gostaria de saber das pessoas que estão aqui hoje, quais são aquelas que representam a sociedade civil. E aí, minha primeira pergunta é se aqui entre nós a gente tem a presença de usuários na discussão. Deixa eu abrir o chat. Não estou vendo. Temos usuários, sim, vocês podem se apresentar. O Centro Pop está falando ali, mas você está falando baixinho, fala mais perto do computador ou do celular para a gente ouvir, você que está falando aí do Centro Pop. Ah, tá. Boa tarde, sou a Rebeca, assistida do Centro Pop. Bem-vinda, Rebeca. Muito bom ter sua participação aqui, viu? Eu gostaria de saber quem aqui é de entidade socioassistencial. Pode fazer assim, gente, ó. Quem aqui está representando o segmento de trabalhadores? As mãozinhas. E do órgão gestor? Membros do Conselho Municipal de Assistência? Tem alguém que eu não citei? Tem algum outro ator e que eu não citei? Pode se apresentar também. Pode escrever aqui no chat ou falar. Então, vamos lá. Assim, esse ano foi um ano bem interessante para a gente em termos de realização de conferência. Eu não participei dos outros dias, né, porque a gente está com uma agenda bem intensa de participação das conferências, então a gente está mais na estrada do que aqui, apesar de ter sido convidado para participar do evento como um todo, eu não consegui acompanhar os outros grupos. Mas a gente tem, assim, pelo menos a gente, enquanto comissão organizadora aqui da conferência, a gente tem tentado ter um cuidado de fazer as falas dos eixos e das palestras magnas o mais entendível possível para todas as pessoas que participam. Então, assim, às vezes eu posso falar algo que já está super batido e mastigado por algum de nós, que ali, né, que estão debruçados, lendo e vivendo a política todo dia, mas eu preciso sempre fazer uma fala que seja entendível até para quem está chegando agora, né, conhecendo pela primeira vez para poder participar do debate. Então, peço, assim, a paciência daqueles que já estão calejados, já ouviu algumas coisas que eu vou dizer, mas eu acho que a gente precisa fazer esse resgate. Falando, antes de projetar, para a gente conversar um pouco, assim, olhando para vocês, né, antes de eu ir para os slides, que eu acho que é bom essa parte, pelo menos, já que a gente não pode estar no mesmo ambiente, que a gente possa, pelo menos, se olhar. Oi. Se você quiser para ficar mais à vontade, a gente pode projetar para você. Tá, tanto faz. Não, pode projetar para mim. Pode projetar. Então, tá bom. Vamos fazer isso aqui, então. Tá. Então, assim, para a gente começar a pensar, eu tenho sempre falado do tema da conferência, né? Direito do povo, dever do Estado, né? Com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. A gente sempre tem, desde que a gente tem o SUAS, né, desde que o SUAS foi lançado aí, né, chegou para as nossas vidas em 2004, vou fazer um resgate histórico daqui a pouquinho,
A gente usa as conferências como impulsionadoras, né? A gente coloca as conferências sempre um debate central, eles indicam, o debate central indica aquele avanço que a gente quer para a política naquele momento, né? Então, já teve ano da gente priorizar a questão da proteção social básica, da proteção social especial, já tem algumas conferências que a gente tem batendo muito a tecla do cofinanciamento, né, da questão do direito. Mas se a gente olhar o tema da conferência desse ano, da Conferência Nacional, ela não está falando de um ponto, ela está falando do SUS como um todo. Porque o tema, ele fala, né, da política pública enquanto direito, né, enquanto obrigação dos poderes públicos, dos entes públicos em ofertar, né, os serviços e benefícios e ofertar a proteção social. Ela vem dizer que isso não faz sem dinheiro, né, a gente precisa ter recurso público, sim, dos 3 entes federados em quantidade suficiente para atendimento das demandas, e a gente entende que é a oferta desses serviços, né, e que a gente faz, através disso, que a gente faz a garantia dos serviços e benefícios que a gente pode oferecer proteção social, né, e enfrentar as vulnerabilidades. Lembrando que, como eu vou dizer, essas aquisições, né, elas são para além daquilo que a gente fala, né, daquilo que a gente pode também tocar e que a gente pode perceber. Então, está aí o nosso tema da conferência. Então, isso para a gente é um indicativo importante. Eu queria dizer para vocês que o primeiro tema da Conferência Nacional proposto pela Secretaria Nacional era apenas calamidade. Eles queriam que a gente dissesse como enfrentar as calamidades no SUS. E aí teve um debate bem forte do Fonseca, do Congênio, dizer, não, a gente não está aqui para discutir calamidade, a gente está aqui para discutir calamidade também. A gente precisa, nesse momento, discutir o SUS como um todo. Então, só para a gente assim, ter essa clareza aqui, o tema, e eu vou falar de novo, como eu não participei dos outros grupos nem da abertura, desculpe se eu ficar repetitiva com alguns temas, tá, gente? Mas acho que é necessário a gente fazer essas pontuações. Então, a gente tem que pensar a força e o compromisso que a gente tem com a realização dessa conferência, porque ela é uma conferência que vem tratar da defesa do SUS como um todo. A gente não está falando de um pedaço, de uma parte, de um ator, de um componente. Não, a gente está falando do SUS enquanto sistema, né? Que não pode ser enfraquecido, que precisa manter firme os avanços e as vitórias que a gente já teve, e, pelo contrário, a gente precisa expandir. Então, o tema é um tema de defesa, essa conferência é uma conferência de defesa, e a pandemia nos deixou bastante assustados, porque 2019 ela foi desconvocada, né, pela Secretaria Nacional, e a gente fez uma conferência cidadã. E esse ano, como conferência obrigatória, nós estávamos empolgados, mas aí ficamos preocupados com a pandemia. Então, assim, eu também parabenizo muito o município de Vitória por ter feito uma conferência 100% virtual. Parabéns pela coragem, pelo desafio, né, pela iniciativa, e eu acho que é um exemplo que vai ficar para outros momentos também, a gente saber que o caminho, né, e que a ferramenta, e que esse canal de comunicação, ele não precisa ser o único, mas ele também é um canal de comunicação possível para a gente poder trabalhar. Então, minha primeira fala é essa, qual é o tema, e que a gente tenha muita clareza que é uma conferência de defesa do SUS, por isso a importância de todos nós fazermos essa conferência e debatermos e a gente se aprofundar sobre cada um eixo, que se vocês olharem o tema da conferência, né, os eixos estão claramente completando, né, eles juntos, né, eles formam o tema aí da nossa conferência, eles estão bem direcionados para o tema de debate central. Pode passar, Silvana. E aí, quando eu recebi o contato da Roberta, me perguntando se eu poderia falar do eixo 4, eu falei, nossa, Roberto, você me pediu para falar logo do eixo, que é praticamente falar do tema da conferência. Ele não é um pedacinho, né? Quando a gente fala o tema gestão, acesso às seguranças assistenciais, articulação entre serviços e benefícios e transferência de renda, como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social, eu estou falando do SUS todo, você praticamente está me pedindo para falar da conferência. E é desafiador fazer isso em 50 minutos, mas a gente vai fazer um exercício. Então, só para dizer para vocês assim que normalmente eu sou muito prática, eu sento, já faço, encaminho, falo, mas eu mexi umas 4 vezes nessa apresentação, pensando, não, eu preciso ir por esse caminho, não por esse caminho, preciso tentar congregar tudo isso em 50 minutos. Então, eu queria partir de um caminho... Não, pode voltar lá, Silvana, um pouquinho.
Eu queria falar um pouquinho sobre o tema do eixo e que a gente pensasse que a primeira palavra desse eixo é gestão. Aí eu vou dar uma pausa para falar da importância da gestão para esse processo de discussão de defesa do SUS. Né? A gestão, quando a gente fala em gestão, fazer gestão é administrar, né? É administrar, é gerenciar, é planejar, é acompanhar, é conhecer, é potencializar, é definir metas, é definir caminhos. Então, fazer gestão é um desafio muito grande. Fazer gestão na política de assistência social, então, é enorme, né? Porque nós não somos, a nossa política nem sempre é aquela que está como as principais privilegiadas quando a gente vai fazer a questão da distribuição orçamentária, né? Então, eu estou falando de gestão, e aí, quando eu falo gestão, eu estou dizendo que é uma função, né, que cabe os nossos órgãos gestores da assistência, são o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, e dizer que a gente fala sempre muito sobre serviços, sobre seguranças afiançadas, sobre regulamentação, a gente fala sobre o papel dos trabalhadores, a importância dos usuários, a importância de integrar serviços e benefícios, mas a gente precisa ter um foco de que a gestão tem um papel essencial para que isso tudo funcione bem. A gestão, ela dá o direcionamento da política pública de assistência social em nível estadual e em nível municipal. Nós temos um sistema único, né? Mas em cada nível de gestão, a gente tem um órgão gestor, que é aquele responsável por conduzir a política. E aí, conduzir a política significa conduzir prioridades, investir em qualificação, investir em conhecimento do território, do município, da gente entender quais são as nossas principais vulnerabilidades, entender de que forma a gente trabalha sobre as violações de direitos, a gestão que tem que ter esse olhar sobre as necessidades de ampliação ou adequação da rede, a gestão que tem um olhar sobre a questão da gestão do trabalho, sobre os nossos profissionais, as pessoas que constroem e levam essa política, né, e que operacionalizam e materializam seguranças socioassistenciais. Então, eu digo que essa palavra, no começo, gestão, ela é importantíssima, e é uma reflexão para a gente pensar como anda a gestão da política de assistência social no nosso município. Eu sei que Vitória está uns passinhos à frente, né, de muitos outros municípios. Eu, como digo, eu tenho uma referência de carinho, né, e também de trabalho com o município, mas o quanto a gestão é importante. E aí eu quero também, assim, dizer de um ponto positivo na Prefeitura de Vitória, que é a existência do CIGAF, né, porque na política de assistência social, eu falo que a gente tem uma função que é uma função de inteligência, chamada vigilância socioassistencial, né, que não é para ser só um setor ou só uma pessoa, mas ela é uma função de vigilância, né? E a função de vigilância, que ao contrário do que muitos pensam, ela acontece em todos os serviços, tá? A gente faz vigilância em todos os serviços, são as informações dos serviços, dos territórios, dos técnicos na ponta, que alimentam os dados da vigilância socioassistencial, e a gente tendo uma vigilância socioassistencial funcionando direito, que dá ao gestor a possibilidade de fazer uma boa gestão, porque é lá que vem os dados, os indicativos e as necessidades de ampliação de serviços, de intervenções em determinados grupos vulneráveis, de melhor qualificação do nosso corpo de trabalhadores, a necessidade de fazer um concurso público, ou da gente fazer uma aproximação maior com a rede socioassistencial privada, por exemplo. Então, a gente diz que aquilo que a gente faz lá nos serviços, em todos eles, tá, gente? A vigilância é nossa, a vigilância é dos SUAS, não é da gestão, ela não é só de um setor, a vigilância é nossa. Todos nós fazemos vigilância que participamos do sistema. E quanto tudo isso que a gente faz e registra é importante para que o nosso gestor, para que o nosso órgão gestor e que faça uma boa gestão da política de assistência social nos nossos municípios. Aí pode passar, Silvana. Isso aqui, eu sei que a maior parte de vocês sabe disso aqui até melhor do que eu, mas eu preciso dizer, como eu digo, precisa ser entendível, né, esse resgate histórico para todos nós. Quando a gente fala do tema da conferência, em especial desse eixo, a gente está falando da política pública sobre a perspectiva do direito,
né? É uma política pública enquanto direito da população, direito constituído, né? E previsto lá na nossa Constituição Federal de 88, foi lá nos artigos, né, 203 e 204, que a gente fala da assistência social como um direito e como uma oferta pública. A gente sabe que a política de assistência social, ela tem um precedente de ações religiosas, ações caritativas, ações de empresa, mas a Constituição de 88, ela muda o patamar das ações sociais ao instituir a política, ou ao instituir a assistência social enquanto política pública. Ela não eliminou as outras formas de trabalho da sociedade, né, nem as outras iniciativas, mas ela coloca ali como responsabilidade do poder público, né, na Constituição de 88. Em 93, a gente teve a nossa Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, e a LOAS foi a lei que veio dar um pouco mais de materialidade e forma àquilo que estava previsto em apenas um artigo, né? Com um artigo só da Constituição, a gente não faz política pública, a gente precisava de uma lei que traduzisse o que esse artigo da Constituição queria dizer. Então, em 93, nós tivemos a LOAS, que foi um marco importante e é um dos nossos principais marcos regulatórios. Em 2003, a gente teve o início do cadastro único do programa Bolsa Família, programa este que está, né, sendo aí desmantelado neste momento. Em 2003, nós também tivemos a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, e da deliberação dessa 4ª conferência, nós tiramos a deliberação principal, que era a instituição de um sistema único de assistência social em todo o território. E aí eu falo que esse é o melhor exemplo do quanto o processo conferencial ele é importante, né? Que a gente conferir para ver como é que está e definir se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim, se precisa avançar, quais são os objetivos, os parâmetros. E eu acho que essa foi uma das decisões mais importantes do processo conferencial, que foi a gente deliberar sobre a criação do Sistema Único de Assistência Social, e dessa deliberação, em 2004, nós tivemos a nossa Política Nacional de Assistência Social, que trouxe para o bojo das nossas ações, das nossas atividades, para o serviço de assistência, o modelo do SUAS, que foi inspirado no SUS, né, e organizado como a gente conhece, por nível de proteção, né, com serviços específicos. Então, essa discussão, ela começou a tomar força em 2004, a partir da aprovação da Política Nacional de Assistência Social. Foi um marco muito importante, mas eu quero lembrar que ela ainda era uma política de governo, né? Trouxe elementos muito importantes, mas ela ainda era uma política de governo, né? A gente tinha a LOAS como a nossa referência principal, e aquela política que era uma política de governo a partir de 2004. Quando a gente faz uma lei, normalmente a gente faz, a partir das leis, a gente precisa escrever os nossos manuais de como tornar essa lei operacionalizável, né? Como é que a gente faz para transformar aquilo que está em lei ou aquilo que está em política em serviços, em benefícios, em trabalho, em atividades. Então, as normas operacionais básicas, elas são os nossos manuais de instrução, que dizem como é que a gente faz para a política de assistência social acontecer nos nossos territórios, quais são as responsabilidades dos atores, das pessoas que fazem parte desse sistema, quais são as instâncias importantes, quais são as principais estratégias. Então, em 2005, a gente teve a nossa NOB-SUAS, que é a norma operacional básica do SUAS, que veio dizer para a gente como a gente faz o SUAS funcionar no nosso município. Como a gente tem uma história muito formada de... eu não gosto muito de usar essa expressão, não, mas eu vou usar, né? A gente fala assim, historicamente, eu falo historicamente, porque eu, assim, pelo menos enquanto trabalho em entidade, município e também governo do estado, a todo momento eu vejo essa mesma lógica surgindo de outras pastas, de outras políticas da sociedade. É assim, tudo que é feito para a população mais vulnerável pelo poder público é da assistência social. Não importa o quê, né? Qualquer pessoa que tem um perfil mais solidário, mais amoroso, de maior compaixão, pode ser uma pessoa muito boa para trabalhar lá na assistência social. Então, esse tipo de confusão, a gente trazia, né, essa lógica, essa confusão, que antes de 2004, antes do SUAS, e eu digo que ainda é um desafio hoje, a gente não tinha muita clareza do que era assistência social e quais esses espaços. Se você chegasse em Vitória, em Cariacica, Vila Velha, Serra, cada um teria, né, uma secretaria com um nome um pouquinho parecido, talvez,
mas com equipamentos e nome de programas ou projetos muito diferentes, né? Não tinha uma caracterização como a gente consegue ter uma identificação clara da saúde, da educação, né? Qual é o equipamento que você vai para fazer que tipo de serviço. Isso também acontecia com relação às pessoas que trabalhavam nos serviços. Então, como a gente veio de 2004 na construção de um sistema único, de um processo de qualificação e organização da política, em 2006 também foi necessário dizer quem são os profissionais que trabalham nos nossos serviços. Qual é a formação dos profissionais, qual é a quantidade desses profissionais minimamente que a gente precisa para ter em cada serviço e nos nossos equipamentos públicos. Em 2006 nós tivemos a NOB-RH. Eu sei que algumas regulamentações vieram posteriormente, né, definindo a questão de composição de equipes, mas a nossa principal referência é a NOB-RH de 2006. Em 2009, nós tivemos o principal documento, eu digo, né, para a gente dar uma cara, eu digo assim, que é a nossa carteira de identidade, né, que é a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Que aí a gente vê dizer assim, olha, eu sei que tem muitas coisas que são para a população vulnerável, mas tem demandas que são da educação, são demandas que são da saúde, são demandas que são da cultura, são demandas que são do esporte, são demandas que são da habitação, são demandas que são da economia solidária. Eu preciso dizer quais são os serviços que são da política de assistência social. E a nossa referência hoje é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. É aqui que a gente tem a referência daquilo que é propriamente do SUAS e que requer financiamento público dos fundos municipais, estaduais e federal para a execução de política de assistência social. Nesse documento também, eu disse que eu vou ser rebelde, que eu vou ficar indo e voltando na apresentação, tá, gente? Porque é muito desafiador falar nisso 50 minutos. Aí a gente vai fazendo os links e vai voltando, mas vocês podem me puxar aí se vocês não estiverem me acompanhando nesse ritmo. A tipificação também, ela traz uma coisa muito importante para a gente, porque quando ela fala nos serviços, ela também fala daquelas principais atividades que a gente vai ter, né? Ela fala onde esse serviço deve acontecer, e ela fala de uma coisa muito importante, que são as aquisições dos usuários. Quais são as aquisições que os usuários devem ter naquele serviço? Às vezes a gente lê a tipificação só vendo o serviço, né? E quais são as atividades. Aí, às vezes, parece que a gente pula um pouquinho quando fala das aquisições, né? Quais são as aquisições dos usuários dentro de cada serviço, né? O que é aquele crescimento, que é aquilo que a gente não vê. A gente enxerga facilmente o benefício, né? A gente vê a cesta básica na mão, que ela é material, a gente vê quem tem o Bolsa Família recebe um cartão, quem recebe até um benefício, seja do governo estadual, federal ou municipal, você enxerga, né, o que ela saiu, qual foi o acréscimo que ela teve, qual foi o bem que ela levou dali, né, qual foi a aquisição que ela teve, que é a aquisição material, mas as aquisições imateriais são as principais aquisições dos nossos serviços. É aquilo que muda a trajetória de vida do usuário, é aquilo que interfere na sua percepção de autonomia, de referência, de participação, de pertencimento ao território, né? Nas aquisições que a gente trabalha, a questão das questões das vulnerabilidades relacionais. A gente sabe que as vulnerabilidades acontecem nas relações e elas também precisam ser trabalhadas com outras relações que possam proporcionar experiências que possibilitem a superação das situações de vulnerabilidade, considerando que a gente trabalha com vulnerabilidade não só econômica, mas em especial com vulnerabilidades relacionais, que é algo que a gente precisa ter muito na nossa cabeça. Então, o convite que eu faço é assim, para todo mundo, vamos ler a tipificação de novo, vão falar assim, Merielle, você está achando que a gente está chegando hoje na política? Eu estou aqui há 5, 10, 15, 20 anos, não estou falando isso para vocês. Eu estou dizendo que a gente sempre precisa revisitar esses documentos. A gente precisa lembrar, porque o nosso dia a dia é muito intenso, gente. Eu sei o que é você estar trabalhando num CRAS, no Centro Pop. Eu já fui da equipe da abordagem de rua do plantão de madrugada. Eu sei como é o dia a dia do trabalho e as demandas que surgem para a gente. Eu sei que nem sempre a gente tem uma equipe em quantidade suficiente, mas a gente trabalhar os serviços na lógica daquilo das aquisições imateriais e daquilo que faz diferença na trajetória e na constituição das pessoas
que estão sendo atendidas nos serviços, né, em especial da relação delas, não só com a família, mas também da relação delas com os territórios. Bom, em 2011, a gente teve a Lei 2.435, e esse foi um outro marco extremamente importante. Vocês lembram que eu disse que a gente teve a LOAS em 93, né? E a gente teve o SUS desenhado na Política Nacional de Assistência Social de 2004. Então, com a Lei 12.435, a gente pegou a PNAS e integrou na LOAS. A gente trouxe o SUS para dentro da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, todo mundo que lê a LOAS hoje enxerga o SUS. Mas o SUS, enquanto lei, enquanto política pública de direito, né, estruturado como lei, a gente tem a partir de 2011, a gente está em 2021, e a gente teve essa garantia, né, tem apenas 10 anos. Então, é importante que essa garantia que está na lei, que não é de uma política de governo, seja respeitada, seja mantida e seja aprimorada com todos os elementos necessários para isso, né, seja financiamento, seja participação, seja priorização das ações, seja investimento no trabalhador, né, na estrutura dos nossos equipamentos, mas que a gente dê essa priorização. Bom, em 2012, gente, em 2011 a gente trouxe o SUS para dentro da LOAS. Em 2012 nós precisamos fazer um novo manual de instruções. A gente avançou bastante com a NOB de 2005, mas a NOB de 2012, ela veio trazer, ela virou o nosso novo manual de instruções de referência, né? Ela já traz aqui desafios novos, inclusive se a gente lê a NOB 2012, a gente vê o quanto ela apoia, o quanto ela traz elementos para que a gente faça uma boa gestão do SUAS, né? Ela fala aqui quais são, né? Traz as nossas responsabilidades comuns dos entes. Ela fala quais são as responsabilidades específicas de estados, governo federal e município. Ela aponta a importância de fazer vigilância socioassistencial e implantar como uma função importante do trabalho, porque nós não fazemos trabalho amador, a gente faz um trabalho profissional. E fazer planejamento e gerir profissionalmente é fazer com base em dados, em estudo, em diagnóstico, em conhecimento. Então, a NOB 2012, ela, além de trazer as responsabilidades, é claro, os princípios, diretrizes, ela nos traz também vários instrumentos, né, e nos orienta instrumentos para a gente fazer uma boa gestão. Ela fala da importância dos planos municipais de assistência social e colocações, quais são os elementos importantes que tem que estar nesse plano municipal de assistência social. Ela traz a importância da vigilância, ela traz a importância da gestão do trabalho, porque a gente pode ter uma estrutura física maravilhosa, a gente pode ter muito dinheiro em conta, mas se a nossa equipe não estiver capacitada e não for desenvolvida, a gente não presta um bom serviço, né? E aí a gente, inclusive, não consegue garantir as 5 seguranças afiançadas pelo SUAS na oferta dos nossos serviços e benefícios. Então, quando a gente olha para a NOB 2012, eu sempre falo, o nosso manualzinho de instrução, aquele que fica lá no debaixo do braço, e quando a gente vai conferir, fazer conferência, que não precisa ser só no momento de conferência, vale sempre a pena a gente abrir lá, responsabilidades comuns dos entes. Meu município está cumprindo com as responsabilidades comuns dos entes? Que é de fazer o comando, de fazer uma boa gestão, de fazer um bom diagnóstico, de olhar para o território, de de olhar para as vulnerabilidades locais, de intervir, de definir prioridades de acordo com a característica do meu território. É assim que a gente trabalha. Eu vejo assim, será que as responsabilidades do Estado, os estados, eles estão cumprindo para que eu, município, consiga fazer as minhas atividades, cumprir com o meu papel, fazer uma boa gestão? Será que o governo federal também está cumprindo com as suas atribuições que estão previstas lá, não só na LOAS, mas também como na NOB, para que a gente possa garantir uma boa gestão? Entre elas, nas obrigações estão lá o cofinanciamento, né? O cofinanciamento, a garantia de recursos para a gente operacionalizar essa política pelos 3 entes. Bom, em 2012, na NOB de 2012 também a gente reforça a questão das 5 seguranças afiançadas, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Lembrando que as 5 seguranças afiançadas, a gente garante essas seguranças na oferta dos serviços, tá, gente? E benefícios.
Então, é operacionalizando que a gente garante as seguranças afiançadas. Então, é importante a gente também ter isso em mente nas ofertas, nos planejamentos que a gente faz lá no CRAS, lá no CREAS, no acolhimento institucional. A gente precisa sempre ter em mente o norte das 5 seguranças afiançadas. Se aquilo que a gente está ofertando enquanto serviço e benefício, ele é coerente com a garantia das seguranças afiançadas no SUS. Em 2012, gente, terminando aqui meu panorama histórico, o governo do Estado do Espírito Santo, né, considerando que em 2011 a gente trouxe o SUS para dentro da LOAS, em 2012 a gente fez uma nova NOB, em 2012 nós também tivemos a lei estadual do SUS, então a gente tem uma lei do SUS estadual, né, que foi aí em 2012, que já teve uma adequação em 2018, no período que a nossa Clarice Imperial era secretária, isso, estava aqui, né, Clarice, conduziu esse processo, e hoje a gente já vê outras necessidades de adequação. Eu falei que eu vou criar o caderninho de adequação da lei do SUS, que cada dia que a gente passa, eu já tenho umas 5 adequações que eu gostaria de fazer na lei estadual, e é que eu participei da discussão da primeira lei em 2012, fiz parte do grupo de trabalho. Eu já leio e falo, meu Deus do céu, a gente não pensou nisso. Nossa, por que a gente escreveu dessa forma? Clarice está indo, você deve ter passado por isso várias vezes aqui, né, Clarice? Por que a gente não previu isso? Não, a gente tem que mudar, está errado. Então, assim, eu também faço um convite, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de oferta de serviços, a gente também está falando da gente olhar a nossa normatização, para ver se aquela lei que a gente construiu lá, a Luz do SUS, ainda está atendendo a nossa realidade, ou se ela precisa sofrer melhorias e avanços, se a gente precisa olhar para a lei do SUS do município de Vitória, por exemplo, e avaliar em que pontos a gente precisa talvez rediscutir ou aprimorar. Então, é um convite, né, hoje, assim, que eu estou fazendo para vocês, porque, olha só, gente, quando a gente fala nesse tema, quando eu olhei o tema do quarto eixo, eu falei assim, meu Deus, eu não posso deixar de falar da política de direito, eu não posso deixar de falar de seguranças afiançadas, eu não posso deixar de falar de vigilância, eu não posso deixar de falar de gestão do trabalho, eu não posso falar da questão da NOB SUS, né, em especial, né, no caso da tipificação, falar das aquisições dos usuários. Não tem como falar desse tema sem falar de todas essas coisas, né, em 50 minutos. Mas uma coisa eu digo, gente, se a gente quer fazer ofertas de serviços, se a gente quer garantir as aquisições dos usuários, se a gente quer garantir as 5 seguranças afiançadas, se a gente quer que os nossos trabalhadores estejam qualificados, se a gente quer garantir as atividades específicas dos serviços dos equipamentos, se a gente quer fazer gestão de território, vocês entendem o quanto é importante a direção da gestão do município para isso? Ela que dá a cara, ela que dá o norte, ela que dá o direcionamento. Sem tirar, é claro, de forma alguma, o papel importante dos conselhos, né, enquanto órgão deliberativo, né, e fiscalizador da política, mas o quanto eu estou chamando aqui a gestão, viu, Silvana? Eu estou pegando assim, porque a gente sempre fala, o técnico tem que não sei o quê, a equipe técnica, não, porque se chegar lá no CRAS, mas você entende, a gente tem um gestor, é ele que tem que fazer uma boa administração da política pública do município, a ponto de saber aonde que dói, aonde que está frágil, aonde que precisa ser fortalecido, aonde está bom demais que a gente tem que reproduzir para outros lugares, quais são as nossas boas notícias, nossas boas iniciativas, né, nossos casos de sucesso, aquilo que a gente faz que nos diferencia. A gestão, para todo esse eixo, ela tem um papel central, tá? Porque interfere também na forma como a gente oferta lá na ponta o serviço e garante as aquisições dos usuários. Pode passar, Silvana. Eu não estou nem tão rebelde, né? Eu estou até seguindo mais ou menos a minha apresentação, você viu, eu nem estou cumprindo o prometido da rebeldia. Eu gosto de fazer esse desenho, né? Mostrar essa imagem, para falar que o SUS somos todos nós, né? Quais são os componentes do SUS? Quem somos nós, o SUS? Nós somos os órgãos gestores que a gente falou aqui agora, Secretaria Nacional, Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Assistência Social, que fazemos a gestão, que olhamos as vulnerabilidades, que conduzimos as nossas equipes, que estruturamos os nossos serviços, órgãos gestores. Nós temos na política as instâncias de negociação e pactuação, que no nível dos estados é a CIB, Comissão Intergestores e Bipartite, que a gente se reúne representantes dos municípios e do estado,
para a gente definir quais são as prioridades, como é que a gente faz partilha de recursos, quais são as metas, quais são os objetivos e tudo que a gente pretende fazer, aquilo que o órgão gestor, né, pretende fazer na política de assistência social. No governo federal, nós temos a CIT, que aí tem representação dos estados, municípios e do governo federal. Então, a nossa política, ela tem vários componentes que participam dessa política. Então, nós temos os órgãos gestores, nós temos as instâncias de negociação e pactuação, que é a CIB e a CIT, que é delas que nascem, que precisam nascer as propostas, né, depois que saem do órgão gestor, é ali que precisa ser o espaço principal de debate. Nós temos as instâncias de deliberação e controle social, que são os nossos conselhos nacional, estadual e os conselhos municipais, que não só, né, deliberam, como precisam fiscalizar e aprovar, precisam verificar a prestação de contas, precisam avaliar se o recurso foi aprovado para fazer melhoria na estrutura física. Tem que ir lá ver se a estrutura física foi feita, não precisa só esperar no ano que vem o relatório de gestão para saber se o município fez ou não fez, né? Precisa conhecer a rede, então a gente tem um papel, as instâncias de controle social, elas têm um papel muito importante. Eu quero chamar a atenção para esse componente do sistema, porque a gente, enquanto Conselho Estadual, eu participo da Comissão de Acompanhamento dos Conselhos, que é a CACOM, e a gente fez alguns encontros com os conselhos, chamando os representantes de usuários da sociedade civil para poder entender um pouquinho o que causava a não ou a baixa participação nos espaços de controle social ou nas ações, tanto conferência quanto conselhos. Eu sei que a gente, às vezes, precisa pegar laço no usuário para fazer parte dos conselhos. A gente precisa fazer um trabalho de mobilização muito grande, às vezes, para a gente conseguir um participante ou um suplente. Mas por que isso é assim? Então, a gente fez já 4 encontros para ouvir um pouco do porquê. E uma coisa que eu tenho sempre dado a dica, que é importante que as nossas reuniões de conselho sejam abertas, né? Mesmo você, usuário que não é o conselheiro, que não tem direito a voto, vai lá porque você tem direito à voz. Escuta o que está sendo definido pela política municipal de assistência social do seu município, escuta, participa, interage, se pronuncie, né? Porque isso também uma forma da gente garantir um exercício da participação social, que é tão central nessa conferência, né? É tão central nessa conferência, é tão central nos planos decenais, e até se a gente ler a NOB SUS 2012, também fala da importância da gente garantir, mobilizar essa participação do usuário. Então, participação do usuário não é só na conferência, não é só naquele representante, né? A gente, enquanto órgãos gestores, precisamos também fazer... Olha, voltando lá na gestão de novo. A gente precisa pensar em estratégias que incentivem a participação, seja fóruns de usuário, fóruns de trabalhadores, né? A participação nos nossos equipamentos, porque lá no CRAS, no CREAS, no Centro Pop, nos acolhimentos também, por que não, a gente consegue criar estratégias de fomento da participação popular, de desenvolvimento da autonomia, que também é uma segurança pensada. Vocês entendem que está tudo conectado? É difícil falar de uma coisa sem falar das outras, porque o nosso sistema ele foi feito de uma maneira tão linda que ele integra e ele faz esses assuntos ficarem entrelaçados entre si. Bom, outro componente importante são as instâncias de financiamento. Aí é que eu estou falando dos fundos municipais, do fundo estadual e do fundo nacional. Essas são as instâncias que operacionalizam o cofinanciamento, né? Que a gente discute lá entre as instâncias de pactuação e negociação, nos órgãos gestores, nas instâncias de deliberação. Mas é importante que ele esteja bem organizado. Não é o caso de Vitória, mas a gente sabe de muitos municípios que têm recurso de 1 ano, 2 ou 3 anos de cofinanciamento na conta, porque quem está lá na equipe do fundo não se sente seguro em fazer a operacionalização do recurso. Não é porque não tem dinheiro, não, tá? É porque não tem segurança no gasto do recurso. Então, assim, a gente precisa também ter fortalecido essas nossas instâncias de financiamento, né? E garantir também recurso público para isso. A gente sabe que vocês já trataram esse assunto no eixo 2, que é o eixo de financiamento, mas vocês sabem que a gente está numa, como é que eu vou dizer assim, numa curva decrescente de cofinanciamento em termos federais, e que se é algo que, se a gente não conseguir reverter, não conseguir mudar essa emenda constitucional, não conseguir reverter essa questão do congelamento por 20 anos do aumento da política pública de assistência, não conseguir retirar essas portarias que criam priorização de repasse,
a tendência é que a gente, a cada ano, tenha menos recursos. Em contrapartida com a realidade que, em especial com a pandemia, a gente tenha cada vez mais agravamento da situação de vulnerabilidade. Mais pessoas demandando da política de assistência social. Então, né, como é que isso é tão contraditório, né? No momento em que a gente tem tanta demanda pela política de assistência social, é o período que a gente tem menos financiamento dessa política também. Então, isso é algo para a gente também refletir. Bom, outros componentes são a rede socioassistencial pública e privada. Eu gosto de colocar todo mundo juntinho no mesmo componente, porque lá no começo da política, antes do SUAS, antes de algumas questões, a gente falava, né, que era política pública que podia ser feita em parceria com as entidades, né? E com a lei do SUAS, não, as entidades, elas são parte do SUAS, elas integram, né? Elas são parte, elas não estão ali de forma suplementar ou para talvez fazer, não, elas são parte. Claro, aquelas que são reconhecidas pelo Conselho, que estão registradas no CNES, conforme prevê a Lei Orgânica de Assistência Social. E no centro disso tudo a gente tem os usuários, né? Os usuários que são as pessoas para quem que acessam os nossos serviços e benefícios, que são as pessoas para quem essa rede precisa funcionar, e ele também precisa ser parte atuante desse grupo de componentes, né? Seja em especial nas instâncias de deliberação e controle social, mas também enquanto atuante, né, participante, enquanto usuário ativo lá na rede, os serviços ofertados e benefícios ofertados pela rede socioassistencial pública e privada. Eu sei que Vitória tem uma iniciativa muito bacana, que eu falo por onde eu vou, que são as CLAS, né? Que são as comissões locais de assistência, que vocês fomentam a discussão, o protagonismo, isso é algo que... já me disseram, eu já disse, a CLAS não está na estrutura do SUAS, mas se você ler a NOB, fala que a gente tem que criar espaços, momentos e oportunidades de incentivo à participação popular e da discussão dos usuários nos territórios. Não está escrito CLAS lá, mas a NOB fala que a CLAS está na estrutura, tá? Então, assim, é uma iniciativa muito bacana que eu acho que a gente tem que levar, inclusive, para outros espaços. Pode passar. Pode passar, Silvana. Eu já vi que já são 1h59, já estou olhando para a hora, tá? Mas você já viu que eu dei uma adiantada em muitas coisas, né? Eu já falei da vigilância. E aí, lembrando, por favor, gente, vamos repetir comigo o mantra. Vigilância não é setor, vigilância é função. Vigilância não é setor, vigilância é função. Vigilância é feita por todos os trabalhadores do SUAS nos serviços, no dia a dia da oferta de serviços e benefícios. Somos nós, trabalhadores, na ponta do CRAS, na ponta do CRES, fazendo abordagem social nos acolhimentos, que geramos os dados necessários para que a vigilância indique ao nosso gestor quais são as prioridades, aonde ele deve agir, o que ele deve priorizar, quais são as principais vulnerabilidades do nosso território. Então, vamos falar de novo. Vigilância não é setor, vigilância é função, vigilância é feita por todos nós. Vamos repetir isso direto, porque aí a gente entende qual a importância do nosso olhar sobre o território que a gente trabalha e qual a importância do registro das informações que a gente faz. Ok? E aí é a vigilância que vai dizer assim, ó, tem só um CRAS ali, vai precisar de 2. Não, naquele lugar ele precisa de serviço de convivência. Olha, a gente está precisando fechar acolhimento institucional e trabalhar mais com família acolhedora. Não, família acolhedora está pouco, vamos ampliar? Vamos pensar numa ação nova, porque a gente está vendo que está tendo muito caso de violência contra a mulher? Olha só, tem uma comunidade tradicional aqui em Vitória. A gente tem algum serviço de assistência com olhar para a comunidade tradicional? Olha, a gente está atendendo muito público LGBTQIA nos CRAS ali da região X e Y. A gente não fez nenhuma ação muito específica para isso. Vamos pensar nessa discussão? É assim, gente, no dia a dia, no dado, no microdado, das nossas percepções cotidianas que a gente constrói uma boa vigilância. E aí também vai saber se a quantidade dos nossos serviços estão suficientes e se a qualidade também. A gestão do trabalho, eu sei que minha amiga Robertinha que está aí, a gente vai embora junto alguns dias, e assim vocês podem ter certeza, gente, Roberta fala de trabalho, de gestão do trabalho, de serviços, do momento que ela entra no carro até o momento que eu deixo ela na porta da casa dela, ela não consegue
Ela já me ligou nas férias para me ficar falando de trabalho enquanto eu estava na praia. Eu vou para casa dela para a gente fazer um lanchinho à noite, tomar uma cerveja, que eu nem gosto de cerveja, mas eu vou lá tomar uma cerveja com ela. Ela fala só de trabalho, ela não consegue. Ela tem esse negócio da assistência na veia, que é um negócio muito sério, né, Roberta? E que está aí na gestão do trabalho. Vou te entregar, Rô. Os amigos, eu já falei que eu estou me sentindo em casa, Vitória, então vou entregar. Então, a questão da gestão do trabalho, ela é muito importante. Primeiro porque, assim, gente, eu vou falar, eu me formei, quando eu me formei não tinha SUAS. Né? Muitas pessoas se formaram quando não tinha SUAS. A gente aprendeu o SUAS no dia a dia do trabalho. Eu não fiz curso de SUAS. A gente foi lendo, se apropriando. Só que é importante que a gente tenha tempo e espaço de leitura, de estudo, de reflexão, de trabalho. Porque se eu não fizer isso, não adianta a gestão ser top das galáxias, não adianta o conselho ser super participativo, não adianta. O microfone está fechado, Meirelle. Oxe, desculpa, gente, eu não sei aonde que eu parei. Vou voltar, né? Desculpe a repetição. Mas assim, gente, não adianta a gestão ser top, não adianta o dinheiro tá cheio na conta, a gente tem equipamentos lindos, a gente tem um concurso público que está lotado de trabalhador nos equipamentos, se a gente não qualificar o trabalhador. Se o trabalhador não refletir sobre o fazer profissional, sobre a relação dele com o trabalho, com a política, com o território, se o trabalhador dele não entender quais são as aquisições, que as atividades, quando ele planejar, não é porque a atividade é legal, é porque ela vai gerar aquisições ao usuário. Isso é o mais importante. É isso que é mais importante nas atividades. É quais são as aquisições que o usuário vai conseguir ter a partir daquela atividade que eu proponho. Eu preciso olhar para o território onde eu estou, porque senão... Você lembra que eu falei que a gente tem que fazer uma boa gestão? Né? Senão eu posso dar uma medida, um planejamento para o que não é prioridade, ou não olhar para o que é prioridade. Então, se eu não investir na qualificação do trabalhador, eu não dou ao trabalhador a condição de fazer uma boa vigilância, de garantir que nos planejamentos das atividades eles têm em mente as 5 seguranças afiançadas no SUAS, que ele entenda a importância dele no papel de vigilância para poder ajudar a gestão a fazer uma boa gestão. Então, a gente precisa cuidar do nosso trabalhador, dar atenção, a gente fala de cuidar dos nossos cuidadores, né? Para que a gente também possa fazer um bom trabalho e eu fazer uma boa oferta de serviços, benefícios, que a gente possa fazer uma boa integração de serviços e benefícios, porque a gente tem um protocolo de gestão integrada de serviços e benefícios, gente, mas ele é um desafio, tá? É um tal de você é daquela equipe lá, eu não entendo que eu preciso de quem recebe o benefício BPC tem que estar no atendimento, no acompanhamento, não consigo entender que as famílias que estão no Bolsa Família precisam ser público atendido, eu não entendo que aquela pessoa que foi buscar uma cesta básica por uma situação de vulnerabilidade social, ela precisa estar inserida nos serviços, porque as famílias, a família, ela é a mesma, tá? E aí eu vou aproveitar esse gancho, viu, Silvana, que eu já estou vendo meu horário aqui, para fazer um gancho com a questão da ação intersetorial. A ação intersetorial, gente, ela está prevista na NOB, está prevista na LOAS, ela está prevista numa série de documentações. Então, a gente precisa entender que quando a gente insere uma família no serviço, por exemplo, essa família veio buscar uma cesta básica, mas você insere ela no atendimento, no acompanhamento, às vezes você descobre que tem uma criança fora da escola, você descobre que tem um idoso que poderia ter acesso ao BPC, você descobre que pode ter uma pessoa com deficiência que pode ser atendida por um dos nossos serviços, seja o SEAD, ou seja para o centro de convivência. Você pode descobrir que tem uma pessoa que está com problema de habitação e a gente pode dialogar com a Secretaria de Habitação. A gente pode descobrir que é uma mulher vítima de violência, a gente pode fazer essa contrarreferência no CRES. Mas se eu não entender que eu preciso fazer essa relação de serviços e benefícios, as pessoas vão ter atendimentos fragmentados. E, às vezes, as aquisições que elas vão conseguir perceber dos nossos serviços é aquilo que ela consegue levar no braço para casa. Ou carregar no cartãozinho na carteira. E aí a gente não vai entender que benefício não é o principal da política. Se vocês lerem a tipificação, ela não está falando de benefícios. E ela que diz quais são os principais, quais são os serviços da assistência. Ela não está falando de benefícios, ela está falando de serviços, e ela está falando de aquisições dos usuários. E ela está falando de atividades inerentes àqueles serviços. E a gente precisa ter isso em mente.
para que a gente não caia no risco. Não estou falando que isso acontece em Vitória, por favor, não estou aí, mas eu falo isso para todos os municípios. A gente não pode correr o risco de deixar que os nossos serviços se resumam a benefícios. Pode passar, que eu já falei da gestão do trabalho, e aí eu queria falar dessa correlação necessária, gente. Não é à toa que no ano em que a gente muda as gestões municipais, e que as gestões municipais precisam fazer PPA, que é Plano Plurianual, que é o planejamento do governo para os próximos anos, é nesse mesmo ano que a gente tem conferências obrigatórias de assistência social, que são as ordinárias. Não é à toa que nesse mesmo ano em que a gente tem PPA, que a gente tem conferências ordinárias, que a gente também tem que elaborar os planos de assistência social. Esses documentos, eles não são à toa que eles ocorrem no mesmo ano. É porque o conteúdo desses documentos precisam guardar correlação entre si. Porque se vocês aqui na conferência deliberarem... Vou dar um exemplo assim bobo, tá? Eu sei que vocês não têm... É difícil ter terreno para construir em Vitória. Vamos supor que vocês falam que vocês querem construir um CRAS novo no terreno X. Vocês deliberaram na conferência, vocês colocaram no plano de assistência, não está no PPA, não vai ter orçamento nem recurso para poder executar. Então, não adianta o planejamento bonito também se a gente não entender que uma das principais funções... Eu volto na gestão de novo, tá, gente? A gestão precisa entender que essas deliberações importantes da conferência precisam constar no PPA e precisam constar no plano de assistência social. E a gente precisa também, enquanto gestão e conselho, ter um olhar atento à LOA e à LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades para cada ano, e diz aonde que o governo vai priorizar colocar dinheiro e em que quantidade, e a lei orçamentária anual, que é o próprio orçamento, é o que de fato vai ter de dinheiro para você trabalhar naquele ano. A gente precisa entender que as conferências, o PPA, a LDO, a LOA e os planos de assistência, eles precisam estar conectados. E a gente precisa participar dessas instâncias, senão a gente não garante orçamento. Já ouviram falar assim? Tem dinheiro, mas não tem orçamento. É isso. Então, a gente precisa ter isso muito bem amarrado. Eu não vou adentrar aqui, porque eu sei que meu tempo já está passando, né, nos pactos de aprimoramento de gestão, que também induzem o nosso aprimoramento a cada 4 anos. Os municípios estão sem pacto vigente, né? Os estados também, o último terminou em 2019, e nós também temos os planos decenais, que também estabelecem prioridades para a gente. Então, gente, quando a gente vai fazer conferência, esse ano, quando vocês forem elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, quando vocês forem participar do PPA, se é que já não participaram, a gente precisa olhar lá no plano decenal quais são as prioridades, entender que o plano decenal também traz essa questão da gente colocar o usuário como protagonista do processo, né, como participativo. E a gente precisa entender que esses documentos também precisam guardar correlação, porque vocês entendem, se for a prioridade do plano decenal, mas não apareceu no plano de assistência social, não apareceu no PPA, não vai aparecer na LDO e não vai aparecer na LOA, não vai ter dinheiro para fazer. Então, a gente precisa ter sempre essa correlação nas nossas cabeças. Pode passar. E acabou. Olha, não falei que não dá para falar em 50 minutos, Silvana? Tá vendo? Eu tentei resumido, viu? Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, futucar um pouquinho vocês assim nas reflexões. Isso aqui era conversa para uma semana, gente, né? Era para uma semana. E aí eu vou aqui futucar minha amiga Roberta, minha amiga Silvana, para que, olha aí, vamos discutir aí, gente, ó, tá vendo? Aquisição dos usuários, né? Vulnerabilidades relacionais, relação de território, intersetorialidade. Vamos descobrir interrelação entre ação articulada entre serviços e benefícios, né? Vamos pensar, né? Não sei se já estão fazendo, tá? Se já estiver fazendo, perdão. Mas aí, ó, gente, vamos continuar esse eixo 4 aí na discussão do município. Eu sei que vocês gostam, sei que Roberta, né, como já disse, ela respira assistência social. Então, desejar aí que a gente consiga continuar estendendo essa discussão para além da conferência. E, sim, obrigada.